Bom, continuando a nossa saga aqui sobre a tributação de dividendos, vamos falar hoje sobre a isenção dos lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025. E a pergunta é, ainda dá tempo? Agora em 2026, quem ainda não fez aquela ata para usufruir da isenção, consegue ainda? Tem alguma esperança? Então calma, se você ainda não fez essa ata, acompanha, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar aqui uma esperança, uma possível saída para isso. Tá? Tem projeto de lei tramitando no Senado, tem casos importantes para serem julgados ainda pelo STF, mas antes de atualizar você sobre isso, quero relembrar, afinal de contas, que isenção é essa, né? Pois bem, a lei 15.270 de 2025 instituiu a tributação de dividendos no Brasil. Isso foi bastante noticiado, no finalzinho ali de dezembro do ano passado, né, houve bastante repercussão sobre isso. E ao mesmo tempo que a lei instituiu a tributação dos dividendos, ela criou uma regra de transição, que dizia o seguinte: não se sujeita ao imposto de renda pessoa física os lucros e dividendos. Aí ela trouxe 3 critérios, tá? São 3 requisitos que você precisa cumprir cumulativamente. Então são 3 critérios que você precisa atender. Primeiro, lucros e dividendos relativos a resultados apurados até 2025. 2. Cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025. E 3. Desde que distribuídos nos termos previstos no ato de aprovação, que no caso aqui seria uma ata dos sócios. Então, resumindo, era necessário na prática levantar um balanço ali antes de terminar 2025. Então já começa um primeiro problema, né? O ano ainda não tinha terminado. Então precisava antecipar, fazer um balanço intermediário, reunir os sócios para discutir sobre aquele lucro acumulado até aquele momento. E se não fosse uma reunião, pelo menos uma ata assinada de comum acordo ali por todos eles, definindo que, olha só, esse lucro acumulado até 25 vai ser distribuído em 26, 27, 28, em tantas parcelas. E aí teria que definir os critérios ali objetivamente de distribuição e agora, 26 em diante, começar a fazer essa distribuição. Mas qual que foi o problema que ocorreu ali? Esse prazo de 31 de dezembro de 25 desconsiderou completamente o nosso calendário contábil fiscal do Brasil. Não faz sentido isso na prática, porque as empresas têm até 30 de abril do ano seguinte para deliberar ali sobre o resultado financeiro do ano anterior, né? Isso é assim, é artigo de lei, já está previsto no Código Civil, quando a gente fala das limitadas, na lei das SAs também tem um artigo falando sobre isso, né? E então é assim, é uma questão lógica até, né? Uma questão temporal, porque você concorda comigo que todos os faturamentos ali até o dia 31 de dezembro de 2025, às 23 horas e 59 minutos, fazem parte do resultado de 2025, né? Algumas atividades até entram em recesso um pouco antes, mas pô, se a gente considerar inclusive hotelaria, turismo, enfim, tem várias atividades que ficam ali até 31 de dezembro trabalhando, emitindo nota fiscal e tal, e faturando bastante, inclusive, nessa época de final do ano. Então, é uma questão lógica aqui, né? O resultado de 2025 você precisa esperar, encerrar 2025, e aí nos meses seguintes você faz o balanço e os sócios se reúnem e discutem sobre a distribuição do lucro. Então, o que a lei estabeleceu ali, uma obrigação dos sócios fazerem isso antecipadamente, é algo bastante questionável. E também, assim, o lapso temporal que foi concedido, né? A lei foi aprovada em 26 de novembro de 2025, então os empresários tiveram aí um mês para fazer tudo isso. E realmente foi uma correria. Eu lembro que aqui no escritório a gente atendeu vários clientes no final do ano, era Natal, até no dia 31 de dezembro eu troquei mensagem com o cliente ali, passando algumas orientações que o pessoal ainda estava correndo para assinar esse documento. Quem fez, né? Quem correu aí conseguiu fazer, mas muita gente ficou de fora dessa regra de isenção. E por isso que esse prazo começou a ser questionado. Então o que surgiu ali ainda em 2025, tá? Tem o PL 5473 de 2025, um projeto de lei que tramitava já no Senado para tratar de outros temas. Falava ali sobre a tributação de fintech, das bets, era na verdade um projeto de outro assunto. Mas o senador Isalci Lucas do PL, notei aqui, vamos dar os créditos, né? Apresentou a emenda 75 para prorrogar esse prazo de 31 de dezembro de 25 para 30 de abril de 2026, né? Considerando aí 4 meses após o
o ano de 2025 se encerrar. Foi uma tentativa, mas esse projeto de lei ele não tem assim uma atualização ali no site do Senado. Você entra, não teve nenhuma tramitação em 2026. Eu não sei nos bastidores ali do Senado, quem tem mais contato político ali tem alguma informação mais para passar, mas assim, informação pública que a gente consegue aqui no site do Senado é que ele ficou parado em 2026, o projeto de lei não tramitou, então a emenda consequentemente não foi discutida, tá? Então é algo que a gente pode dizer assim que se considera perdido, né? Ela prorrogava até 30 de abril de 2026, eu estou gravando esse vídeo agora finalzinho aqui de abril de 2026, então é uma carta aí por enquanto fora do baralho, né? A gente não pode considerar essa possibilidade. Eu acho que, assim, eu não domino aí o regimento interno do Senado nem da Câmara, mas regimentalmente é possível, talvez, apresentar outras emendas ainda na tramitação desse projeto de lei. Então, talvez a gente tenha novidade em algum momento, mas essa emenda 75 aqui, em si, que foi apresentada, ela já perdeu o seu sentido por conta do prazo. Esse projeto, ele começou a tramitar no Senado, e aí, consequentemente, a casa revisora seria a Câmara dos Deputados, né? Então, mesmo aprovando no Senado ali, ainda teria que tramitar na Câmara, e, enfim, esse ano já não será possível já contar com essa prorrogação de prazo. Aí o que a gente tem de mais concreto, né? Que a gente pode ter uma novidade agora em breve. Tem duas ADIs no Supremo, a 7912, proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e a ADI 7914, Confederação Nacional da Indústria. Elas foram reunidas ali para julgamento, conjunto por se tratar da mesma matéria, e elas questionam então a constitucionalidade dessa lei que estabeleceu a tributação de dividendos. Ela questiona essa tributação como um todo, inclusive essa regra de transição que não permitiu aí um tempo hábil para obter a isenção, né? Tem vários fundamentos jurídicos ali, eu não quero me estender aqui, mas assim, a ADI, a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, quando ela é aprovada, ela declara a nulidade daquela lei. Então é uma lei vigente, mas que estava incompatível em conflito com a Constituição Federal, então vai ter que ser retirada do ordenamento jurídico. Por consequência, a tributação em si deixa de existir. E o que essas confederações aqui estão alegando nessa ADI, tá? Nessas duas ADIs? Primeiro, a questão da segurança jurídica e do princípio da razoabilidade, por conta do prazo, né, que foi muito exíguo ali. Outra coisa que eu acho que pode pegar ainda no mérito, né, mais para frente no julgamento dessa ADI, princípio da irretroatividade e anterioridade tributária. Isso é um princípio do direito tributário da anterioridade anual. Então, para essa lei ter aplicação aí para 2026, ela tem que ser aprovada até dezembro de 2025. O problema é que ela foi aprovada em 2025 e ela está incidindo sobre os lucros acumulados até 2025. Então a linha que segue aqui na ADI é dizer que não. Não basta que a distribuição de dividendos ocorra em 2026. É necessário que o lucro acumulado em 2026 seja distribuído em 2026 para haver a tributação de dividendos. Aquele lucro acumulado até 2025 não se aplica nenhum tipo de tributação. É uma linha aí que está sendo seguida. Teve uma liminar concedida pelo ministro relator, que foi o Nunes Marques, para prorrogar esse benefício, essa regra de transição até 31 de janeiro de 2026. E olha só o que ele falou no despacho, que a brevidade do lapso temporal torna quase inexequível o cumprimento da condição legal para isenção, podendo resultar na prática em disposição meramente formal incapaz de ser executada pela maioria dos contribuintes. Então, em palavras mais bonitas ali, ele disse que não houve tempo hábil para os contribuintes usufruírem dessa isenção, portanto, ele prorrogou até 31 de janeiro de 2026. Então, resumindo aqui o contexto atual, se você fez a ata com a sua empresa e até 31 de dezembro de 2025, os lucros acumulados estão isentos, ok. Se você não fez até dezembro, mas conseguiu fazer ali 31 de janeiro, até 31 de janeiro de 26, ainda você pode surfar na onda aqui dessa liminar, caso ela também ainda seja referendada pelo plenário do STF, porque tem mais esse detalhe ainda, tá? Foi concedido numa decisão monocrática do ministro Nunes Marques, agora o plenário ainda vai analisar isso aí. E no mérito, a gente precisa aguardar agora o resultado dessas ADIs. Vamos ver se tem alguma novidade ainda esse ano, e tendo alguma novidade eu volto aqui para comentar essa decisão. Espero ter esclarecido. É um assunto de certa forma complexo, mas espero ter colocado aqui em palavras
mais simples para ficar bastante claro para você, e continuo à disposição aí para a gente trocar ideias. E valeu, abraço!